um convidado para analisar esse cenário político, o Márcio Coimbra. Ele é cientista político e CEO da Casa Política, a quem eu agradeço demais pela participação. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Tivemos a oportunidade de conversarmos, interagimos um dia em um programa em que eu substituí o professor Vila. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. É verdade, excelente oportunidade, Daniel. Uma grande oportunidade de estar aqui de novo, conversando com toda a audiência da Jovem Pan, conversando contigo, com o Vilela, para a gente tentar aclarar um pouco esses pontos que ficaram um pouco nebulosos essa semana. Quero, inclusive, aproveitar, eu discutia com o Vilela a manifestação, a tomada de decisão de Gilmar Mendes e quais são as implicações, enfim, os argumentos e críticas que foram feitas por pessoas oriundas do universo jurídico, mas queria também pedir sua análise a respeito dessa decisão do ministro Gilmar e quais podem ser as implicações e medidas que viriam a ser tomadas a partir da tomada de decisão, do Supremo Tribunal Federal, ratificando essa medida monocrática do ministro Gilmar. Queria pedir sua análise. Olha, infelizmente, o que a gente tem visto ultimamente no Brasil é uma judicialização da política, uma politização da justiça. E nos parece muito claro, nesse caso, que o judiciário brasileiro tem se tornado cada vez mais político, a ponto de querer evitar também que ele passe por qualquer tipo de controle externo. O controle externo ele é fundamental para qualquer um dos poderes. Nós vemos que o executivo e o legislativo, eles passam a cada 4 anos por esse controle externo da população, do voto, para saber se eles mantêm os seus mandatos ou não, com exceção aí dos senadores, que são 8 anos. Mas os cargos executivos, governadores, prefeitos, presidente da República, eles passam pelo escrutínio popular a cada 4 anos. O judiciário, ele se torna um poder que é intocável, que ninguém consegue questionar e que tem se colocado acima dos outros poderes. E, mais do que isso, ele vem também legislando para muito além de se falar de sistema de freios e contrapesos. O judiciário está longe de exercer isso. Ele está claramente quebrando uma tripartização de poderes, como o Vilela colocou muito claramente, e a gente vê que esse equilíbrio entre os 3 poderes vem sendo colocado em xeque pelo Poder Judiciário, que ao longo do tempo, com a judicialização da política, vem se tornando e vem buscando cada vez mais um papel de protagonismo, e agindo não como uma corte constitucional ou como uma corte jurídica, mas sim como uma corte política. Ela passa a fazer parte de Brasília, não com o mesmo grau que tinham os outros ministros. Eu me lembro de quando eu fazia faculdade de Direito na década de 90, quando ninguém sabia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer pessoa que está envolvida na política sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque efetivamente ele assumiu uma função que está muito além de blindar e garantir a Constituição. Pelo contrário, tem mexido com a Constituição para blindar a si mesmo. E eu acho que é vergonhoso para o Brasil, para um país que tem 3 poderes, que tenha um poder que se sinta muito mais importante e acima dos outros 2. Márcio Coimbra, cientista político, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Vou pedir licença, o Cristiano Vilela fará a próxima pergunta. Com você, Vilela. Bom receber você aqui na Vilela, Jovem Pan. vou pedir por gentileza para você refazer a pergunta, só nós perdemos o início do áudio, por gentileza. Pois não, Márcio, boa noite, sempre bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Você colocou bem sobre essa questão do protagonismo, talvez excessivo do judiciário em alguns momentos. Na sua visão, em que ponto, em que momento essa confusão entre poderes começou no Brasil? O que levou a essa confusão? E aí eu falo não apenas focadamente em relação ao judiciário, mas nós temos hoje judiciário versus legislativo, legislativo versus executivo, executivo versus judiciário, enfim, existe realmente um desacerto entre poderes.
onde a gente errou no nosso caminho, no nosso percurso? Bom, Vilela, muito obrigado pela pergunta, ela é muito boa. Para a gente conseguir analisar isso, a gente precisa voltar além do que a gente está vivendo. A gente precisa enxergar a Constituição de 1988 e como ela trouxe o Supremo Tribunal Federal para um protagonismo que está muito além do que a gente imaginava que poderia ter, né? Ela, por julgar muitos casos, por se imiscuir em muitos temas, ela se dotou desse poder em 1988, mas nós não tínhamos uma formação dentro da Suprema Corte antigamente. Aí eu estou falando de Moreira Alves, Nélio da Silveira, Otávio Galotti, esses nomes eram ministros que estavam claramente exercendo uma função jurídica, que não gostavam dos holofotes, que não lhes fazia não lhes fazia ter nenhum tipo de função política. Aí a gente teve a introdução do STJ e, ao longo da década de 90, o PT começou a utilizar os instrumentos que foram trazidos para a Constituição de 88 para judicializar a política brasileira. Ou seja, quando o PT era derrotado no Congresso Nacional, ele entrava no Supremo Tribunal Federal, sempre, claro, sabendo que ia perder, mas ele começou a questionar as regras o tempo todo, começou a questionar as decisões do Congresso Nacional, e isso começou a dar um poder maior, e o Supremo começou a descobrir esse poder que tinha. E aí, com a troca desses ministros ao longo do tempo, nós temos aí só os governos do PT, se eu não me engano, já nomearam 9 dos 11 ministros. Nós vemos que foram ministros que têm um caráter, muitos deles eminentemente político, e acharam essa brecha. E tendo essa brecha, eles conseguiram claramente atuar de forma política. A gente vê afastamentos de mandatos parlamentares que foram outorgados pelo povo, afastamentos de presidentes da Câmara dos Deputados feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, e aí começa a se exacerbar esse poder do Supremo. Ele começa, sim, a se sobrepor aos outros poderes. E aí a gente vê que um embrião disso vem sendo construído lá na década de 90, especialmente com os partidos de esquerda, especialmente o PT, fazendo questionamento de várias das decisões tomadas e das aprovações que o Congresso conseguia ter, especialmente diante das privatizações, né, com os processos de privatizações que o Fernando Henrique conseguia fazer, e o PT vinha e questionava tudo na Justiça. Então, o Supremo, depois que mudou a sua composição e que percebeu essa brecha de atuação, tomou gosto pela sua atuação política. E hoje ele atua muito menos como um poder judiciário, mas muito mais como um poder que paira sobre os outros dois poderes. Ele tem muito mais poder do que o legislativo e que o executivo. Pois é, bons apontamentos do Márcio Coimbra, cientista político, CEO da Casa Política. Márcio, eu vou pedir por gentileza que você continue com a gente. Faremos um rápido break comercial, 1 minuto e meio. Daqui a pouco a gente volta para tratar entre crise de Congresso e Presidência da República, mas também da situação que envolve a indicação de Flávio Bolsonaro. É um intervalo super rápido, voltaremos em 1 minuto e meio. Fique por aí, até já. Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil. BYD, a marca que está mudando o mundo, chegou ao Brasil. Nova fábrica da BYD em Camaçari, Bahia. BYD, que bom você chegou. BYD é do Brasil.
Dezembro é um mês de alegria e muitas festas. E para comemorar, a Sky preparou uma oferta incrível para você. Olha só que presentão. Assine Sky por menos de R$ 1,90 por dia e tenha todo o conteúdo dos canais HBO e HBO Max sem custo adicional por 12 meses para assistir ao Paulistão 2026, a Champions League, além de filmes, séries e muito mais. Com a Sky você tem qualidade HD, praticidade, muito mais conteúdo e ainda 3 acessos ao app Sky Mais para assistir tudo o que você gosta em qualquer lugar. Então ligue agora, 30030220. Sky, mais diversão a cada conexão. Sky. Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil, um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Um dos casais mais admirados da gastronomia brasileira. Ricardo e Márcia Trevisani, à frente do Laçu e do Grupo Ristorantino. Tudo que nós fazemos, nós servimos, nós procuramos sempre produção própria, procuramos sempre fazer dentro de casa. Match Gastronômico, hoje, às 10h30 da noite, na Jovem Pan. Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, reunindo os assuntos mais importantes deste sábado, dia 6 de dezembro de 2025, sempre agradecendo demais sua participação, sua audiência, seu prestígio, você que acompanha a Jovem Pan pelas emissoras de rádio, TV por assinatura e também plataformas digitais. Estamos entrevistando o Márcio Coimbra, está ao vivo aqui com a gente, tratando dos principais assuntos do dia. Abrimos essa entrevista, né, Márcio? Falando da medida tomada por Gilmar Mendes e as expectativas e consequências caso o Supremo Tribunal Federal acabe referendando essa decisão do ministro. É possível conectar esse posicionamento do ministro com o que tem sido chamado de crise entre Presidência da República e Congresso Nacional? Isso pode apimentar essa situação? A gente tem acompanhado manifestações do presidente da República dizendo que o Congresso sequestrou o orçamento. Por sua vez, os chefes das casas legislativas também acabam tecendo comentários a respeito do posicionamento da presidência da República. Textos importantes, correndo e tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado. Uns falam em desidratação, o governo não teria como transformar essas aprovações em troféus na campanha eleitoral do ano que vem. Enfim, essa crise entre presidência e Congresso vai dar no quê? Olha, Daniel, o que a gente tem visto é uma perda de poder da presidência da República que vem lá desde os anos Dilma. E o que o presidente Lula não percebeu é que o governo que ele conduz nessa década, ele não tem nada a ver com o governo que ele deixou na década atrás. São dois governos completamente diferentes, porque as regras do jogo mudaram de lá para cá. O Congresso Nacional começou desde o governo Dilma, com o governo Dilma entregando poder ao Congresso para evitar o impeachment. Depois, com o governo Temer eminentemente de caráter parlamentarista, e depois com Jair Bolsonaro, que acabou entregando as rédeas da administração pública do governo para o Congresso Nacional para evitar o impeachment, nós vimos aos poucos, muito aos poucos, isso se movimentar, o poder saindo do Palácio do Planalto e indo para o Congresso Nacional. O Congresso hoje detém o controle praticamente do orçamento federal, e a gente não pode nem falar mais que a gente tem um governo de presidencialismo de coalizão, porque diante dessas reformas, aquilo que se desenhou em 1988 não existe mais.
Hoje nós temos praticamente na Câmara dos Deputados, quando nós temos um presidente da Câmara forte, como por exemplo era Arthur Lira, nós temos ali praticamente um primeiro-ministro. É alguém que toma muitas das decisões de investimento que acontecem no país e o ônus fica todo com o Palácio Planalto e o bônus de mexer com o orçamento, ele fica com o Congresso Nacional. Então Lula não soube manobrar e entender essa dinâmica que acabou acontecendo ao longo do tempo, e quando ele chegou para governar, ele achou que ia governar como se governava em 2003. Só que em 2023 precisava se governar de uma forma muito diferente de 2003. Então, passar para uma troca de acusações de quem manda mais, de quem manda menos, é muita falta de habilidade política. Um bom político, ele precisa se adaptar às novas realidades e encontrar novas saídas. Existem vários outros regimes no mundo que têm um sistema muito parecido com o Brasil, onde o Congresso tem uma preponderância. E o presidente, ele precisa saber navegar nesse caminho para conseguir aquilo que ele quer. Me parece que Lula ainda não encontrou efetivamente esse melhor caminho para conseguir aprovar aquilo que ele precisa. E por isso que a sua reeleição acaba se tornando algo em risco diante de tudo isso. Eu vou passar mais uma vez para o Cristiano Vilela, participando com a gente dessa entrevista. Vilela, fique à vontade, se quiser tratar de crise entre os poderes, mas também abordar a indicação de Flávio Bolsonaro, fique à vontade. Pois é, eu quero falar justamente dessa questão de Flávio Bolsonaro. Márcio, na sua visão, essa indicação de Flávio Bolsonaro, ela, até que ponto ela é mirando realmente uma articulação interna dessas forças oposicionistas, ou no sentido de fazer com que o clã Bolsonaro continue forte, dando as cartas nesse campo de oposição para as eleições de 2026, até que ponto é realmente para valer e até quando dá para ter esse tipo de balão de ensaio? No fato de termos aí Tarcísio, Zema, Ratinho, todos governadores e com necessidade de se desincompatibilizar. Esse timing, talvez ele já esteja se aproximando o momento de uma decisão, ou a gente ainda tem um pouco de lenha para queimar para que haja realmente essa acomodação de forças? Sim, a gente tem ainda muita lenha para queimar para essa acomodação de forças, Vilela. Eu acho que existem várias nuances que a gente precisa colocar em perspectiva para conseguir entender isso que está acontecendo. A primeira é que a família Bolsonaro não quer ter poder e influência, e por isso lança o nome de Flávio Bolsonaro. E por que não o de Michele? Porque Michele não é uma pessoa dentro do clã que tem esse vínculo de sangue que tem os filhos de Bolsonaro com Bolsonaro. Então, me parece claramente que ele quer deixar esse legado para alguém que ele confia e seria o nome de um dos 3 filhos. Não que ele não confie em Michele, mas efetivamente os seus filhos nascem e morrem seus filhos, né? Então, me parece que ele enxerga dentro da sua ótica uma dinâmica muito próxima disso, de que os filhos seriam representantes legítimos e que nunca deixariam ele na mão. Então, me parece que trazer o nome de Flávio Bolsonaro é esse movimento. Agora, eu pessoalmente acredito que nem Flávio Bolsonaro gostaria disso. Ele preferiria muito mais 8 anos de reeleição para o Senado no Rio de Janeiro, que é uma reeleição muito tranquila, que inclusive blinda o seu nome, mantendo um foro privilegiado e se jogando numa campanha presidencial. A gente já viu que Flávio Bolsonaro tem um teto de vidro muito fino e que o pai dele já teve que blindá-lo durante o seu governo e talvez ele não consiga, uma candidatura dele não resista aos ataques de uma campanha presidencial, sabendo que ele tem muita coisa a ser explicada. E, com certeza, quem vai estar na oposição vai estar atento a isso. Ao passo que os outros candidatos, nós temos algo que os próprios filhos do Bolsonaro colocam, especialmente o Eduardo, colocou isso de forma muito clara. Tarcísio não é um candidato do bolsonarismo, Tarcísio seria um candidato do centrão. E ele tem razão quando ele fala isso.
O Tarcísio é muito mais ligado aos partidos que gravitam em torno dele no governo de São Paulo, e aí a gente está falando desses partidos do Centrão, né? Republicanos, PSD, PL, Podemos, todos esses partidos que gravitam ali, União Brasil, em torno dele, são os partidos que gostariam de ver Tarcísio na presidência. Mas Bolsonaro sabe que se Tarcísio se tornar presidente, ele perde muito do protagonismo e a sua família começa a passar a um segundo plano de relevância na estratégia política nacional, e ele não quer que isso aconteça. Os outros candidatos que se colocam, como Ratinho, como Zema, são candidatos que vão entender ainda como esse tipo de força vai se acomodar, se a candidatura do Flávio é para valer, se ela vem realmente, ela pode acontecer, porque com uma fragmentação da direita, um Ratinho, por exemplo, se Tarcísio não sai candidato, Flávio saindo, Tarcísio não sairia, e Ratinho sai candidato, ele pode beliscar uma vaga no segundo turno e pode eventualmente vencer Lula, porque ele tem muito mais chances de vencer num segundo turno Lula do que Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro não for candidato, se isso for um balão de ensaio, tudo leva a crer que o candidato será Tarcísio, porque as forças de centro, elas vão se aglutinar preferencialmente em torno de Tarcísio. Então, acho que vai depender muito se Flávio Bolsonaro vai levar essa sua intenção para frente, se ela vai até o fim, porque isso vai definir o desenho dos candidatos da oposição e pode sim definir quem iria para o segundo turno e, inclusive, se essa pessoa teria a capacidade de vencer Lula. E, ou seja, essa decisão de Flávio Bolsonaro acaba por decidir se Lula talvez consiga ficar no Planalto ou não. Pois é. Agora, Márcio, na esteira, inclusive, dessa sua resposta, só para a gente encerrar, quando o Vilela perguntou se haveria tempo suficiente, lenha para queimar, até que essas forças se acomodassem, você fala em uma avaliação, né? Os próximos meses serão fundamentais para que os partidos de direita e de centro-direita tomem suas decisões. Vamos lançar um nosso candidato? Vamos abraçar algum desses que já se apresentam como pré-candidatos? Por exemplo, se PL mantiver a candidatura de Flávio Bolsonaro, você entende que o cenário seria muito próximo ao que acontece no Chile, por exemplo? Uma porção de candidatos de centro-direita e de direita, e aquele que performar melhor, todos os outros apoiariam em um segundo turno. Você entende que neste cenário Lula se fortalece, ficaria com uma grande força da esquerda, tendo a máquina na mão, ou, na verdade, seria difícil, inclusive, disputar com tantos players de direita e de centro-direita que fatalmente manifestariam um apoio em um eventual segundo turno, aquele que ficar em segundo lugar, por exemplo? Olha, Daniel, essa questão é interessante, porque o bolsonarismo, ele tem, além de uma popularidade muito grande, ele carrega também uma rejeição muito grande. Então, Flávio Bolsonaro no segundo turno significa uma chance maior de reeleição de Lula. Agora, se a gente consegue enxergar os outros candidatos, por exemplo, se num eventual segundo turno Flávio não passa e passa Ratinho, eu acho que Ratinho aí sim tem uma capacidade de aglutinar toda a direita em torno dele, sem a rejeição do bolsonarismo e vencer Lula. Porque essa rejeição ao bolsonarismo é aquele pequeno percentual que evitou Bolsonaro de vencer as eleições em 2022. São pessoas que são, inclusive, antipetistas e não gostam da esquerda, mas não gostam mais ainda do bolsonarismo depois da experiência que tiveram com o bolsonarismo no poder. E acabaram optando por Lula por uma falta de opção. Então, agora, me parece que se você tem um candidato mais ao centro, como o Ratinho, que vai ao segundo turno, ele tem sim condições de vencer Lula. Agora, se Flávio não for candidato e nós temos Tarcísio desde o princípio e as forças da direita aglutinadas em torno de uma candidatura só, eu acredito que aí vai ser o embate Tarcísio-Lula. E Tarcísio tem chances reais de vencer e eu acredito que, inclusive, é até o favorito. Agora, se quem passar para o segundo turno no cenário onde Tarcísio não sai candidato, se quem vir a passar para o segundo turno for Flávio Bolsonaro,
eu acredito que as chances de Lula aumentam muito. Então, em suma, se você tem Tarcísio e a direita aglutinada em torno dele, ele vai para o segundo turno e tem condições de vencer. Candidato de centro-direita. Agora, se você tem os candidatos espalhados em diversas candidaturas e aí passar um candidato de centro-direita, a centro-direita tem condições de vencer. Se passar alguém do clã Bolsonaro, se for o caso de Flávio Bolsonaro, eu acredito que as chances de Lula aumentam. É claro que o cenário ainda vai se desenhar, mas o que a gente consegue enxergar diante do movimento do eleitorado é isso nesse momento. Pois é, bons exercícios. Márcio Coimbra, entrevista especial aqui no Jornal Jovem Pan, cientista político, CEO da Casa Política. Márcio, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, viu? Muito obrigado pela gentileza, bom fim de semana e até breve. Muito obrigado, Daniel, Vilela, é uma satisfação e uma honra estar aqui na Jovem Pan conversando com toda a audiência do canal. Muito obrigado.